Musashi entendia que a verdadeira força não estava apenas na lâmina da espada ou no vigor físico de um guerreiro, mas principalmente na capacidade de manter a constância, o autodomínio e a disciplina diante das adversidades. Em sua vida, marcada por batalhas, desafios e aprendizados, ele descobriu que vencer os outros era apenas uma etapa, enquanto vencer a si mesmo era o verdadeiro triunfo. Esse ensinamento atravessou séculos e permanece atual, porque todos nós enfrentamos diariamente a luta contra nossas próprias fraquezas, distrações e preguiças internas. É mais fácil se entregar ao conforto momentâneo, ao prazer imediato e às desculpas do que construir uma rotina sólida baseada em esforço contínuo. No entanto, Musashi mostrou que é justamente nesse terreno da constância que o homem forja sua verdadeira grandeza. Ele próprio treinava incansavelmente, não apenas em combates, mas também em artes, na escrita e no pensamento estratégico. Sua filosofia estava centrada na ideia de que a repetição consciente e disciplinada lapida o espírito da mesma forma que a lâmina é afiada até atingir a perfeição. Quando observamos sua trajetória, vemos um jovem samurai que aos 13 anos já havia travado seu primeiro duelo, mas que não se deixou perder pela arrogância do talento precoce. Em vez de viver das glórias, ele se aprofundou em uma jornada de aprimoramento. Musashi compreendeu que o verdadeiro inimigo era o ego que busca atalhos e que a constância é a única via para o crescimento duradouro. Esse princípio se aplica em qualquer época da vida, seja para quem busca conquistar uma carreira, melhorar a saúde, cultivar relacionamentos ou desenvolver o espírito. O impulso inicial é sempre frágil e apenas a disciplina diária transforma desejos em realidades sólidas. Musashi sabia que cada treino, cada repetição e cada reflexão silenciosa eram tijolos invisíveis que sustentavam sua maestria. Ele não esperava que a motivação surgisse para então agir. Pelo contrário, ele agia mesmo sem vontade, e a ação constante fazia nascer uma energia interior que alimentava seu caminho. Esse é o poder da constância. Transformar pequenas ações repetidas em grandes conquistas, criando um caráter que não se curva diante das circunstâncias. Quando olhamos para a vida moderna, percebemos que muitos vivem em um ciclo de entusiasmo passageiro. Começam um projeto, uma dieta, um estudo ou um hábito, mas param diante das primeiras dificuldades. Desistem porque esperam resultados imediatos, como se o crescimento fosse instantâneo. Musashi nos alerta para o perigo dessa mentalidade. Ele ensinava que o caminho é longo e o guerreiro não busca atalhos, porque sabe que é no próprio percurso que se forja a força. Essa ideia de caminho era central em sua filosofia. O Dokodo, a via da solidão e da constância, na qual ele escreve princípios que exigem disciplina e renúncia. Não se deixar abalar pelas oscilações externas, não ser escravo dos desejos passageiros, manter-se fiel a uma prática contínua. Esses são pilares da vitória interior. Hoje, quando enfrentamos um mundo repleto de distrações digitais, ansiedades e pressões externas, essas lições são mais valiosas do que nunca. A constância é o antídoto contra a dispersão, porque ela direciona a energia para algo que se constrói pouco a pouco, sem pressa, mas também sem desistência. O próprio ato de repetir, de insistir e de manter o foco, mesmo quando os resultados ainda não aparecem, molda um tipo de pessoa rara. Musashi não treinava para impressionar, não duelava apenas para vencer adversários, mas buscava se superar diariamente, como se cada combate fosse um espelho de sua própria mente. A constância se torna, assim, um exercício espiritual, porque nos ensina paciência, humildade e resistência. Ela exige que abramos mão da ilusão de controle imediato e aprendamos a confiar no processo.
Essa visão contrasta fortemente com a cultura moderna da pressa, que valoriza apenas o resultado rápido e esquece a beleza do esforço contínuo. Musashi diria que essa pressa é inimiga da maestria. A lâmina não se afia em um só golpe, mas em centenas de repetições. Da mesma forma, o caráter humano não se forma em um único gesto, mas no acúmulo diário de pequenas vitórias sobre si mesmo. E é isso que ele nos convida a praticar: a batalha silenciosa contra a própria inércia. Quando refletimos sobre vencer a si mesmo, percebemos que essa é uma luta contra forças internas sutis. A preguiça que sussurra para adiar, o medo que paralisa antes de agir, a dúvida que questiona nossa capacidade, o desejo de conforto que busca atalhos fáceis. Musashi enfrentava inimigos reais em combates de vida ou morte, mas sua filosofia serve para mostrar que os inimigos invisíveis são os mais perigosos. Se não vencermos a nós mesmos, podemos ganhar batalhas externas e, ainda assim, perder a guerra interior. Por isso, sua lição é clara: a constância é a chave que abre as portas da vitória. Ser constante não é nunca falhar, mas é levantar-se sempre que falhamos. É voltar ao caminho mesmo quando nos desviamos. É entender que a disciplina não é uma prisão, mas uma forma de liberdade, porque quando somos guiados pela constância, não estamos mais à mercê do acaso, das emoções passageiras ou das pressões externas. Estamos ancorados em algo sólido que nos conduz. Esse ensinamento se aplica de maneira prática na vida diária. Imagine alguém que decide aprender uma arte, seja música, pintura ou mesmo um ofício profissional. No início, a motivação pode ser alta, mas rapidamente as dificuldades aparecem. É fácil desistir quando os resultados não chegam. Mas se essa pessoa adotar a filosofia de Musashi, ela verá que cada dia de prática, mesmo sem brilho aparente, é uma vitória contra si mesma. Aos poucos, o que parecia impossível se torna natural, e a habilidade surge como fruto da repetição disciplinada. O mesmo acontece com a saúde física. Muitos iniciam treinos com entusiasmo, mas abandonam quando o esforço parece árduo. Musashi nos ensinaria que a disciplina de repetir os movimentos, mesmo quando não há vontade, é justamente o que constrói a força verdadeira. Não é o impulso inicial que transforma, mas a constância diária. O corpo se fortalece, a mente se adapta e o espírito aprende a valorizar o processo. Podemos aplicar isso também às relações humanas. A constância em cultivar o respeito, a paciência e o cuidado diário é o que sustenta os vínculos ao longo do tempo. Musashi entendia que a vida não era apenas feita de batalhas externas, mas também de compromissos internos que moldam quem somos. Ser constante em valores, em atitudes e em escolhas cria uma identidade firme, resistente ao vento das circunstâncias. Em uma época em que a instabilidade parece dominar tudo, esse ensinamento é um farol de segurança. Vencer a si mesmo é manter-se fiel a esse caminho, mesmo quando tudo ao redor sugere desistência. É nesse ponto que a filosofia de Musashi se transforma em um guia, não apenas para guerreiros, mas para qualquer pessoa que deseje viver com profundidade e propósito. Musashi acreditava que aquele que domina a si mesmo nunca pode ser derrotado verdadeiramente. Os inimigos externos podem surgir, mas se o interior está firme, a derrota não tem poder de destruir. Essa visão nos lembra que a constância não nos torna apenas mais fortes, mas também mais resilientes. Porque quando aprendemos a ser constantes, a dor não nos quebra, as dificuldades não nos desviam e os fracassos não nos definem. Passamos a enxergar cada obstáculo como parte do processo e não como o fim do caminho. Assim, a vida se torna uma prática contínua de autodomínio. Musashi transformou sua existência em um campo de treino permanente, e é isso que ele nos inspira a fazer.
enxergar cada dia como uma oportunidade de vencer a si mesmo mais uma vez, até que essa prática se torne parte de nossa natureza. Quando pensamos na constância como uma virtude central, percebemos que ela exige algo mais profundo do que apenas disciplina externa. Exige uma visão clara do propósito, porque ninguém consegue permanecer firme em um caminho se não entende por que está nele. Musashi nos ensina que o guerreiro não pratica apenas por obrigação, mas porque reconhece no próprio esforço o sentido da sua existência. Ele não treinava somente para o próximo duelo, mas porque via no treinamento o seu modo de viver. Essa diferença é fundamental. Quem busca apenas resultados superficiais logo desiste, mas quem enxerga no próprio ato de praticar o seu propósito encontra uma fonte inesgotável de força. É por isso que Musashi não se restringiu à espada. Ele explorou a pintura, a escultura, a caligrafia e a filosofia. Em cada uma dessas áreas ele buscava o mesmo princípio, a repetição disciplinada como caminho para a maestria. Essa visão pode transformar nossa relação com o trabalho, com os estudos e até com as dificuldades diárias. Quando fazemos algo apenas por obrigação, nossa energia se esgota rapidamente. Mas quando enxergamos que cada ação constante é uma oportunidade de moldar nossa essência, até os desafios mais árduos se tornam parte de um treino espiritual. É importante entender que a constância não é sinônimo de rigidez. Musashi adaptava-se às circunstâncias sem perder seus princípios. Ele sabia que a água vence porque flui, mas nunca deixa de ser água. Da mesma forma, o homem constante é flexível diante das mudanças, mas não abandona seu caminho. Isso nos ensina que disciplina não é viver engessado, preso a rotinas inflexíveis, mas sim cultivar um núcleo de firmeza que se mantém independentemente das tempestades externas. Se uma meta precisa ser ajustada, o homem constante a ajusta, mas não abandona. Ele entende que desistir não é opção, apenas mudar a forma de avançar. Essa mentalidade é vital em um mundo cheio de imprevistos, porque nos dá resiliência. Musashi sobreviveu a batalhas, emboscadas e solidão, mas sempre manteve o fio condutor de sua filosofia: avançar todos os dias um pouco mais no caminho da maestria. Essa lição se aplica hoje quando enfrentamos frustrações em projetos pessoais ou profissionais. Quem entende o valor da constância não mede a vida por vitórias imediatas, mas pelo avanço contínuo, mesmo que lento. Outro aspecto fundamental que Musashi revela é que a constância exige desapego. Muitas vezes, não conseguimos ser constantes porque estamos presos a recompensas rápidas. Queremos aplausos, reconhecimento ou resultados imediatos, e quando eles não vêm, abandonamos o caminho. Musashi advertia contra esse apego. Para ele, o verdadeiro guerreiro pratica pelo caminho em si, não pelo que pode receber em troca. Isso liberta o homem da ansiedade por resultados e o coloca em sintonia com o processo. Quando não dependemos de recompensas externas, a constância se torna mais natural, porque o valor está no próprio esforço. Esse desapego é o que nos protege da frustração e nos mantém firmes, mesmo quando nada parece acontecer. Imagine alguém que se dedica a estudar diariamente. Se essa pessoa só valoriza o estudo quando há elogios ou aprovações imediatas, logo desanima. Mas se ela aprende a valorizar o ato de estudar em si, compreende que cada dia de prática é uma vitória interior. Esse é o espírito de Musashi: fazer do caminho um fim e não apenas um meio. No entanto, a constância também exige coragem, porque ao repetir o esforço todos os dias, enfrentamos não apenas o cansaço físico, mas também os fantasmas internos, o tédio, a dúvida e o medo de não ser suficiente. Musashi enfrentava adversários armados, mas também sabia que a maior batalha era contra essas forças invisíveis que tentam nos afastar da prática. Ser constante significa aprender a enfrentar o silêncio dos dias sem glória.
a monotonia dos treinos, a sensação de estar andando sem progresso. Mas, justamente nesses momentos de aparente estagnação, é que se formam os alicerces da verdadeira força. Quem desiste cedo nunca descobre que a constância é como uma árvore. Cresce lentamente, de modo invisível, até que um dia suas raízes profundas tornam-se inabaláveis. Essa metáfora é poderosa porque nos lembra que a vitória de quem é constante não vem de um único dia brilhante, mas do acúmulo silencioso de esforços invisíveis. E quando finalmente o fruto aparece, parece instantâneo para os outros, mas o constante sabe que ele foi preparado em silêncio por muito tempo. A filosofia de Musashi também nos alerta para o perigo da comparação. Muitas pessoas perdem a constância porque estão olhando para os outros. Comparam seus resultados, seus ritmos, suas vitórias e se sentem pequenos. Mas Musashi ensinava que cada guerreiro tem seu próprio caminho e que a comparação enfraquece. Ser constante é permanecer fiel ao próprio processo, independentemente do que acontece ao redor. Essa lição é vital hoje, em uma era em que as redes sociais amplificam a comparação e geram ansiedade. Musashi nos diria que a vitória não está em ser mais rápido ou mais brilhante do que os outros, mas em ser mais firme do que fomos ontem. A constância nos faz voltar o olhar para dentro, onde estão os inimigos reais. Se conseguimos vencer nossas distrações e permanecer no caminho, já conquistamos mais do que qualquer comparação externa poderia nos oferecer. Outro ponto central é que a constância fortalece a confiança. Não a confiança vazia baseada em ilusões, mas uma confiança sólida, construída pelo hábito de não desistir. Musashi sabia que, ao treinar incansavelmente, estava depositando em si mesmo um crédito que poderia usar em momentos de crise. Quando entrava em combate, não precisava duvidar de sua capacidade, porque sabia que havia praticado centenas de vezes. Essa confiança só nasce da constância, nunca da improvisação. Na vida moderna, o mesmo se aplica. Quando enfrentamos situações difíceis no trabalho, na saúde ou nos relacionamentos, a confiança verdadeira vem do histórico de disciplina que construímos. Sabemos que podemos suportar porque já suportamos antes. Sabemos que podemos continuar porque nunca abandonamos o caminho. Essa é a força que vem da constância. Uma certeza interna que não pode ser abalada por circunstâncias externas. Musashi nos ensina também que ser constante é aceitar o sacrifício. Não existe disciplina sem abrir mão de algo. O guerreiro abre mão do conforto imediato para construir uma vitória duradoura. Esse princípio se aplica em todas as áreas da vida. Quem busca saúde abre mão de certos prazeres momentâneos para ganhar vitalidade a longo prazo. Quem busca conhecimento abre mão de distrações para conquistar sabedoria. Quem busca maestria abre mão da pressa para mergulhar na repetição paciente. Musashi mostra que esse sacrifício não é perda, mas investimento, porque o que se ganha com a constância é infinitamente maior do que o que se deixa para trás. E esse entendimento é o que sustenta a disciplina quando o caminho parece difícil. O homem constante sabe que o esforço de hoje é a liberdade de amanhã. Por fim, a grande lição de Musashi é que vencer a si mesmo pela constância não é um destino final, mas um exercício eterno. Não há um ponto em que o guerreiro possa dizer que já conquistou tudo. A constância é o próprio caminho. Ela nos mantém vivos, atentos e em crescimento. Musashi viveu até o fim de seus dias em prática constante, escrevendo seus princípios no Dokodo, pouco antes de morrer, como se estivesse reafirmando que a disciplina é a essência da vida.
Esse legado nos inspira a compreender que cada dia é uma nova oportunidade de exercitar a constância, de enfrentar nossas fraquezas e de nos tornarmos um pouco mais fortes. Vencer a si mesmo não é um ato único, mas um movimento contínuo, repetido ao longo de toda a vida. E quanto mais praticamos, mais entendemos que a força verdadeira não vem da vitória sobre os outros, mas da constância silenciosa que nos torna invencíveis por dentro.